Depois da nossa cobertura ao vivo da apuração do segundo turno das eleições municipais de 2024, no domingo, 28 de outubro, eu, Felipe, publiquei um vídeo no X com alguns dos comentários que fiz durante a transmissão e resumi em cima. Aspas, está aí na tela para vocês verem o print. Direita é e sai muito maior que Bolsonaro. Esquerda é menor que Lula e ambos saem mais apequenados e desconectados do povo, como a imprensa amiga. Centrão se dá bem em cima de radicais dos dois lados. Ventos sopram a favor da centro-direita. Fecho aspas. Esse comentário complementa o outro que eu havia feito no X após o primeiro turno, quando a rede social foi liberada por Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, e que renderia a matéria de capa da Cruzoé Esquerda Apagada. Então vamos lembrar esse comentário também, aspas. A esquerda lulista, que enriqueceu em décadas de poder acadêmico, midiático e político, descolou-se da realidade do povo e sofre reveses eleitorais. O artificialismo teórico resultou em derrota prática para o centrão com pose de gestor e a direita que ecoa os valores populares. Fecho aspas. Só deixando claro que, muitas vezes, os representantes desse centrão têm não apenas pose de gestor, mas administram ali as cidades. Tem casos melhores, tem casos piores, mas eles tratam desse assunto, dos problemas locais dos cidadãos, da gestão pública, da administração. Vamos ligar os pontos para ilustrar todas essas teses que eu mostrei? Então, primeiro vamos falar do placar geral dos partidos, para vocês visualizarem bem. MDB e PSD venceram em 5 capitais. Nós já tínhamos apontado no primeiro turno a vitória esmagadora do PSD, do Gilberto Kassab, nas cidades do país. Aqui a gente está focando mais nas capitais. Fizemos, inclusive, entrevista no Papo Antagonista com o Gilberto Kassab, que é o grande vencedor dessa eleição. É o partido que mais elegeu prefeitos no país. O MDB ficou em segundo lugar. Em capitais, os dois partidos ficaram empatados. União Brasil e PL, lembrando que o PL é o partido Valdemar da Costa Neto, ao qual Jair Bolsonaro é filiado, venceram em 4 capitais. Podemos e PP ganharam em 2 capitais, Avante, PSB, PT do Lula e Republicanos venceram em 1 capital. Agora vamos ver as capitais onde o bolsonarismo perdeu. E aqui, por bolsonarismo, estou colocando os candidatos bolsonaristas raiz, como se costuma dizer, ou apoiados diretamente por Bolsonaro, em várias cidades das quais, inclusive, o Bolsonaro esteve presente. Belém, delegado Éder Mauro foi derrotado por Igor Normando, apoiado por Lula. Belo Horizonte, Bruno Engler foi derrotado por Fuad Noman. Curitiba, Cristina Grêmio foi derrotada por Eduardo Pimentel, apoiado pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior. Fortaleza, André Fernandes do PL foi derrotado por Evandro Leitão. Próxima imagem. Goiânia, Fred Rodrigues do PL foi derrotado por Sandro Mabel da União Brasil, que era o candidato apoiado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. João Pessoa, Marcelo Queiroga do PL, que foi ministro da Saúde do governo Bolsonaro na pandemia, foi derrotado por Cícero Lucena do PP. Em Macapá, Aline Gurgel do PL foi derrotada no primeiro turno por Dr. Furlan do MDB. Em Manaus, Capitão Alberto Neto do PL foi derrotado por Davi Almeida do Avante. Em Palmas, Janade Valcari, do PL, foi derrotada por Eduardo Siqueira Campos, do Podemos. Em Porto Velho, Mariana Carvalho, da União Brasil, foi derrotada por Léo Moraes, do Podemos. Bolsonaro apoiou a Mariana. No Rio de Janeiro, isso foi já no primeiro turno, Alexandre Ramagem, do PL, ex-diretor da ABIN durante o governo Bolsonaro e aquele que Bolsonaro tentou colocar na direção-geral da Polícia Federal, sem qualquer motivação técnica para tirar o antecessor Maurício Valeixo, quando o então ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, saiu do governo, foi derrotado por Eduardo Paes, do PSD também, do Gilberto Kassab, ainda no primeiro turno. A gente continua agora, produção, com as capitais, onde o bolsonarismo... Vamos lá, tem a imagem na tela? Os exemplos de outras cidades, na verdade, não capitais, onde o bolsonarismo perdeu. Aparecida de Goiânia, de Goiás, professor Alcides, do PL, foi derrotado por Leandro Vilela, do MDB. Niterói, Rio de Janeiro, cheguei a informar aqui ao vivo na nossa cobertura da apuração, o deputado federal Carlos Jordi
foi derrotado por Rodrigo Neves, do PDT. Lembrando que o Jordi, na semana passada, acabou saindo um escândalo em torno dele, por uso ali de dinheiro público para pagar o transporte de carro, de aplicativo, para uma casa de entretenimento adulto, né, que alguns jornais já colocaram como bordel. Ele acabou perdendo a eleição em Niterói, que fica ali atravessando a ponte Rio-Niterói, muito próximo da capital do Rio de Janeiro, da minha cidade. Santarém, no Pará, JK do Povão, do PL, foi derrotado por Zé Maria Tapajós, do MDB. Santos, São Paulo, Rosana Vale, do PL, foi derrotada por Rogério Santos, do Republicanos. Então são só alguns exemplos de outras cidades, para além daquelas capitais. Pode colocar na tela a próxima etapa dessa lista. São as capitais onde aliados de Bolsonaro venceram, escondendo o Bolsonaro. E isso, vocês podem procurar, houve várias matérias, foi assunto, teve provocação em torno dessa tentativa de colocar ali o Bolsonaro do lado. É aliado, mas não está sendo usado ali na campanha porque tem uma rejeição alta e se quer atingir, se quer conseguir o voto daquele eleitorado mais moderado. Em Aracaju, Emília Correia, do PL, derrotou Luiz Roberto, do PDT. Em Natal, Paulinho Freire, da União Brasil, derrotou a Natália Bonavides, do PT. Em Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, derrotou Maria do Rosário, do PT. Aliás, seria até bom, será que tem aí, Vitor, aquela fake news da Maria do Rosário, que a gente acabou mencionando por alto, mas não exibiu na cobertura da apuração ao vivo, que a Maria do Rosário, a petista, que ganhou fama nacional nos embates com Bolsonaro sobre redução da maioridade penal, ela foi condenada ali pela Justiça Eleitoral a publicar nas suas redes sociais um direito de resposta do Sebastião Melo, isso na última semana antes da votação do segundo turno. E o Sebastião Melo acabou fazendo ali uma zoeira em relação às duas postagens no Instagram da Maria do Rosário, que estão lá, que eram mensagens dele próprio, respondendo à acusação que ela tinha feito de corrupção, como uma fake news, que foi assim considerada pela Justiça Eleitoral. Pode colocar aí na tela que a gente já ilustra. A gente tem o Sebastião Melo comentando, basta acessar o Instagram da candidata Maria do Rosário para ver 2 direitos de resposta que ela precisou publicar e deixar fixado por ter proferido inverdades ao meu respeito. Tenho orgulho da minha trajetória limpa e transparente, tanto na advocacia quanto na vida pública. Maria do Rosário, ali a publicação no Instagram dela, dizendo: Melo nunca foi acusado de corrupção em toda a sua vida pública, sempre que surgiu qualquer questão ele mandou investigar, por isso, conforme reconhecido pela Justiça, Melo não tem qualquer envolvimento nos casos sob investigação. E aí está lá embaixo, publicação de direito de resposta, atendendo a ordem judicial proferida nos autos do direito de resposta, número tal. E tem uma segunda, que basicamente só muda o número ali embaixo, mas a mensagem é a mesma. Então vamos continuar aqui na nossa lista, que dá o contexto geral dos resultados das urnas. Pode colocar aí a próxima imagem, produção. São as capitais onde aliados do Bolsonaro venceram, mas com apoio decisivo do governador. A tão falada São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, não do PL, derrotou o Guilherme Boulos, do PSOL, com apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos. Lembrando que o Boulos foi apoiado pelo Lula. E o Bolsonaro ficou um pé em cada canoa, não participou tanto da campanha do Nunes, no dia do primeiro turno disse que contra o Boulos apoiaria o Marçal, não ficou associado ao Jair Bolsonaro essa vitória, como ficou ao Tarcísio de Freitas. Em Cuiabá, o Abílio Brunini, do PL, derrotou Lúdio Cabral, do PT, com apoio no segundo turno do governador Mauro Mendes, da União Brasil, e da maioria dos vereadores eleitos e deputados estaduais. Você tem ali uma força grande da direita, e esse é o caso do Lúdio Cabral. Pera aí, produção, que a gente mostrou aqui na cobertura ao vivo, depois vale a pena pegar, inclusive, para esse programa, produção, que é aquele que é o petista, entre aspas, conservador, que fez um vídeo dizendo que era contra a legalização das drogas, do aborto, que é cristão, da família, etc., fazendo um discurso que tem sido muito mais frequente no campo da direita para mostrar como aquelas pautas petistas, elas estão envelhecidas e sem mais entrada, pelo menos em determinadas regiões do Brasil. Vamos mostrar, porque ilustra bem o que é o petismo que ficou sem discurso e tentou
pegar emprestado, né, para não dizer surrupiado, o discurso da direita brasileira. Pode soltar. Eu sou contra o aborto, sou contra a liberação de drogas e jamais irei implantar em nenhuma escola nada relacionado à ideologia de gênero. Minha criação em uma família cristã, o meu juramento de proteger a vida como médico e a minha vida como pai e esposo provam o que eu digo. E aí, esse é o Lúdio, que é o petista que tentou fazer ali um aceno ao eleitorado conservador, mas acabou não conseguindo, assim como Guilherme Boulos não conseguiu em São Paulo, assim como Marcelo Freixo não tinha conseguido no Rio de Janeiro, mesmo depois de sair do PSOL para o PSB. Agora, vamos voltar aí, então, àquela lista das capitais onde o apoio do governador foi decisivo. Pode colocar aí, produção, para ver onde a gente estava? Campo Grande, Adriane Lopes, do PP, derrotou Rose Modesto, da União Brasil, com apoio no segundo turno do governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do PSD, que havia sido eleito, aliás, derrotando um bolsonarista do PL. Quer dizer, essa é mais uma capital onde aliado do Bolsonaro venceu, mas com apoio decisivo do governador. No caso de Campo Grande, é uma disputa ali entre evangélicos, dentro do mesmo campo da direita. A Rose Modesto não acenou nem para o Lula, nem para o Jair Bolsonaro. Agora, teve ali o apoio do governador, já tinha toda uma base. A Rose acabou ficando mais ligada a músicas gospel, etc., e a Adriane conseguiu ali uma frente ampla e venceu. Em Rio Branco, já foi uma eleição decidida no primeiro turno, o Tião Bocalon do PL derrotou o Marcos Alexandre do MDB com apoio do governador do Acre, o Gladson Camelli do PP, e foi reeleito. O segundo colocado era apoiado pelo PT. Então, também já era um prefeito que tinha ali a máquina, já tinha ali os seus anos de gestão para se posicionar nessa disputa. Vamos em frente? A gente tem mais imagens agora, mais artes aí. A capital onde um aliado de Bolsonaro venceu, mas com apoio decisivo de Arthur Lira, foi Maceió, Alagoas. O JHC do PL foi reeleito com apoio do presidente da Câmara dos Deputados, que tem muita força local, derrotando o candidato de Renan Calheiros e Lula, o Rafael Brito, do MDB. Lembrando que Alagoas é esse terreno da disputa entre a família Calheiros, a família Lira, e o Lira acabou levando a melhor nesse momento, com toda a força de presidente da Câmara e com alguma direita aparecendo também em Alagoas, apesar do Nordeste ser dominado nas últimas décadas em eleições presidenciais pelo PT. Vamos em frente, depois de Maceió, a gente vai ver aí a única capital onde o PT venceu, como já vimos, o Evandro Leitão derrotou o bolsonarista André Fernandes numa disputa acirrada e, na verdade, até no caso do Lula agora, porque a perspectiva das derrotas do Lula, essa foi a única vitória e, mesmo assim, ela está muito mais associada ao ministro e ex-governador do Ceará, o Camilo Santana, que tirou férias para ir participar da campanha do Evandro Leitão, então fez um esforço muito maior do que o do atual presidente. E, repito, a disputa foi acirrada e o André Fernandes, ele até em alguns momentos foi criticado pelos bolsonaristas, teve matéria na imprensa que ele estava escondendo também o Bolsonaro. E embora os bolsonaristas queiram dizer que pode não ter ganho porque escondeu, na verdade ele conseguiu ter a disputa acirrada porque também não ficou tão próximo assim do bolsonarismo, onde há muita rejeição. Lá Fortaleza, vamos lembrar que a gente está falando do Nordeste ainda, onde o PT tem força. E para a gente ir caminhando para o final, a capital onde outro aliado do Lula venceu, mas com apoio decisivo do governador, foi Belém. Igor Normando, do MDB, derrotou o bolsonarista delegado Éder Mauro, do PL, com apoio do seu primo do Normando, o governador do Pará, Hélder Barbalho, do MDB, que está cotado para ser vice do Lula em 2026 e é um dos principais aliados do governo no partido. E esse apoio do Lula ao Igor Normando, embora não seja petista, também se deve ao fato de que a capital paraense vai ser a cidade-sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP30, em 2025. Então, esse é o panorama geral desse resultado do segundo turno das eleições municipais. Embora as eleições municipais, em comparação com as presidenciais, costumem voltar
os olhos dos cidadãos mais para os seus problemas locais que para questões de identidade e ideologia, fato é que o resultado delas sugere uma derrota do populismo lulista e bolsonarista, bem como a força crescente de uma centro-direita capaz de driblar essa rejeição ao bolsonarismo e de demonstrar maior respeito e conexão a crenças, valores e necessidades do povo, inclusive de prosperidade, flexibilidade, empreendedorismo, menosprezados e esnobados pela esquerda. Governadores à direita, como Tarcísio, Caiado, Ratinho, saíram mais fortes em seus estados que o Bolsonaro, e até que Lula, no caso do Tarcísio, ainda que precisem, para ter força numa disputa presidencial, aumentar sua projeção nacional administrando essas nuances do eleitorado antipetista. Então vamos ver se com uma direita menos aloprada há chances de vitória sobre o Lula. Vamos comentar tudo isso. Ricardo Kertzmann está falando diretamente de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu também quero ouvi-lo. Duda Teixeira está aqui no estúdio. Salve, salve, Ricardo. Boa noite. Salve, salve. Boa noite, Felipe. Boa noite, Duda. Boa noite também para os nossos queridos antagonistas. Olha, mais didático impossível, mais detalhado impossível o cenário eleitoral do Brasil nessas eleições de 2024. Se alguém ainda não entendeu, Felipe, eu vou tentar só arredondar. O Jair Bolsonaro, e por que não o bolsonarismo, perdeu muita força. Não confundam com direita, não confundam com o espectro conservador do eleitorado. Exatamente. São coisas diferentes, ainda que orbitem mais ou menos no mesmo campo. O que ficou bem claro com esses resultados é que aquela força que o Bolsonaro tinha, ela foi pulverizada. Pode ser mais à direita ainda, mais ao extremo, encarnado num Pablo Marçal, como aconteceu em São Paulo, ou pode ser essa direita mais conservadora, mais em direção ao centro, que a gente teve em várias capitais do Brasil. Eu vejo isso com muito bons olhos. Maravilha. Aliás, produção, tem aquele tweet que eu fiz mais cedo que é perfeitamente alinhado com o que o Ricardo Kertzmann está dizendo, só para a gente fixar aqui e o Duda Teixeira poder comentar, que é dos porta-vozes. Pode colocar aí, porque até essa análise que eu fiz em oantagonista.com.br gera repercussão nas redes sociais, porque os bolsonaristas não querem parecer que foram derrotados, os bolsonaristas, e os lulistas tampouco querem. Então eu escrevi lá, porta-vozes de Lula sentiram derrotas da esquerda e de olho em 2026 já tentam emplacar a narrativa de que o centro é Lula. Os porta-vozes de Bolsonaro, parecidos, ignoram as derrotas, e nós listamos aqui mais de 10 derrotas, e atribuem a ele vitórias da centro-direita, das quais ele nem participou, ou de candidatos, repito, o esconderam. Duda Teixeira, aqui esse programa e o nosso trabalho jornalístico, ele não é feito para mentes binárias. Ele ele distingue todas as nuances, todos os elementos. Então essas pessoas que continuam acreditando que o Bolsonaro é a direita inteira, elas estão ficando defasadas pela realidade que está sendo exposta pelas urnas. A direita é muito maior do que o Bolsonaro, esses valores já estavam lá na população há muito tempo. Ele que se aproveitou da falta de representatividade dessas bandeiras em 2018, pegou ali, fez a sua salada retórica e muita coisa do que disse na campanha não conseguiu sustentar no governo porque não é exatamente aquilo. E agora a população está aí, mostrando mais ou menos o que ela quer, pelo menos em nível municipal. Duda Teixeira. A direita é maior que o Bolsonaro, a gente viu isso em Manaus, Davi Almeida do Avante vence a eleição usando muito os votos de rejeição ao Bolsonaro, ele que também é de direita, mas vence o bolsonarismo. Goiânia também claramente foi isso, quer dizer, mesmo em capitais em que o Bolsonaro foi bem, os candidatos apoiados por ele perderam. Goiânia também, mesma coisa, foi Sandro Mabel apoiado pelo Ronaldo Caiado, de direita. E aí fica um pouco a sensação de que os candidatos de direita que abraçaram demais a causa bolsonarista, o tom do Bolsonaro, as pautas do Bolsonaro, acabaram atraindo para si a rejeição ao Bolsonaro e acabaram perdendo. O Abílio Brunini, em Cuiabá, acho que é um pouco a exceção, mas ali era uma situação que ele foi para o segundo turno com um petista, com o Lúcio Cabral. Aí ficou mais fácil para ele, né? O discurso bolsonarista ali teve a polarização mesmo, ficou contra o Lúcio Cabral do PT e aí ele acabou pegando todos os votos da direita e ganhou. E mesmo a gente tendo falado que em Fortaleza
o petista tinha vindo do PDT e teve mais apoio do ex-governador, do Camilo Santana, o bolsonarista escondeu um pouco o Bolsonaro, mas mesmo assim, quer dizer, o PT fica com mais chances quando está contra o bolsonarismo, e o bolsonarismo fica com mais chances quando está contra o petismo. Nos outros lugares onde o cenário que se construiu, que chegou ao segundo turno, não era esse, a gente vê como o Centrão e essa centro-direita conseguiram vitórias, seja sobre candidatos petistas dessa esquerda e em torno do PT, seja sobre candidatos bolsonaristas.